paz do Senhor, crianças. Aqui é a tia Keila. Paz do Senhor, crianças, aqui é o tio Jorge. E nós vamos iniciar mais uma investigação. Preparados? Vamos lá? Mais uma investigação da nossa lição. Vamos lá, a melhor escolha. Quais são os objetivos dessa lição? Número 1, saber a diferença entre ser sábio e ser esperto. Aqui o termo esperto está se referindo a um termo pejorativo, a um termo ruim. É aquele que quer passar os outros para trás, é aquele que quer se dar bem em cima dos outros. Desejar adquirir sabedoria e pedir a Deus sabedoria. Amém? Amém. Mas antes de iniciar a aula, vamos orar para que Deus possa abençoar, possa ser uma aula abençoada. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, Deus. Nós te pedimos a Tua presença, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha tomar essa aula, Senhor, e possa seguir o fluxo conforme o Teu querer e a Tua vontade, Pai. Que o Senhor possa abençoar as nossas vidas, a vida de cada criança, Senhor, de cada pessoa, de cada família, Senhor, que está assistindo esse vídeo, essa aula, Pai. Em nome de Jesus Cristo, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Então, vamos lá? Primeiro, nós temos o versículo-chave, que é a nossa senha, né, tio Jorge? Exatamente. Vocês lembram? Qual é a nossa senha, crianças? Vamos ver. Está aqui. É o Senhor quem dá a sabedoria. A sabedoria e o entendimento vêm dele. Provérbios capítulo 2, versículo 6. Amém? Amém. Então vamos lá para o mistério. Vamos saber qual é o mistério. Qual a diferença entre ser sábio e o ser esperto, né? Aquele termo, ser esperto é aquela pessoa que quer se dar bem em cima dos outros. Isso mesmo. Qual é? Vocês sabem já a resposta do mistério? Se não sabe, vamos lá que nós vamos iniciar com uma pista que vai nos começar a dizer sobre o nosso mistério. Crianças, essa pista número 1, não seja espertão. A referência está em Atos, capítulo 5, versículo 1 ao 11. Leiam aí em sua casa essa referência que vai estar relatando sobre a pista número 1. Nessa pista número 1, crianças, temos aqui dois personagens, Ananias e Safira. Ananias, ele foi um homem que vendeu a sua propriedade. Quando ele vendeu a sua propriedade, naquele tempo ali dos apóstolos, eles vendiam e davam para os apóstolos para que ajudasse a toda a comunidade. Ele tinha prometido vender toda a propriedade dele e doar todo o dinheiro para a obra de Deus, né? Isso que Ananias tinha prometido. Pois é, ele tinha prometido, mas também Pedro falou, quando ele fez isso, ele vendeu a sua propriedade, ele fez algo. Ele quis ser o espertão, achando que poderia enganar o homem de Deus. Sabe o que ele fez? Ele vendeu a sua propriedade e ele reteve uma parte dela. E essa mulher, que foi a sua esposa, presenciou tudo isso. Quando eles venderam a sua propriedade e reteve uma parte, chegou diante de quem? De Pedro. O apóstolo Pedro falou, aqui está todo o valor da minha propriedade. Ou seja, ele estava mentindo. Mentindo, achando que o homem de Deus não tinha o discernimento do Espírito Santo para saber que ele estava mentindo. E foi o que Pedro falou para ele. Porque ele estava enganando ao próprio Deus, que ele não estava enganando ao homem, mas ao próprio Deus. Querendo enganar a Deus. Querendo enganar a Deus, porque ele não engana. E o que aconteceu? Ele pegou, quando ele falou isso, Pedro falou que ele estava mentindo, que ele não precisava mentir. Ele poderia ter falado a verdade, mas ele quis ser espertão. E aí, quando ele fez isso, ele caiu e morreu. Só que logo após, depois 3 horas, quem vem? Safira. Quando ela chega, né, tio Jorge, para Pedro, e Pedro pergunta para ela o que aconteceu. O que ela faz? Ela mente. Ela diz que realmente Ananias tinha vendido tudo e dado todo aquele valor. Só que aí, quando ela acaba de falar isso, Pedro diz, aqueles homens que estão ali à porta acabaram de sepultar seu esposo e você também será sepultada ali junto com ele, porque ela mentiu. Ela quis também ser esperta. Então, querer ser esperto desagrada a Deus.
Porque se você querer ser esperto, passar por cima de outro, né, tio Jorge? Querer enganar as pessoas para ser espertão, Deus desagrada dessa atitude. Como Deus desagradou da atitude desse casal. Que eles faleceram porque mentiram. Foram desonestos, não foram humildes, tentaram enganar a Deus e os homens de Deus. Então, Deus ele tomou essas vidas como exemplo de que não se pode brincar com as coisas de Deus, né? Eles tentaram agir de má fé, tentaram agir de forma corrupta, pagaram um preço muito alto por causa disso. Vamos ler o texto na Bíblia, onde está essa passagem? Tem 2 versículos aqui para vocês. Diz assim, é Atos capítulo 5, só que o versículo é 1 e o 2, tá bom? Um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Tá sabendo disso também sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Foi o que nós acabamos de contar para vocês. Leiam todo o capítulo 5 até o verso 13. Vocês vão ver sobre toda essa história de Safira e Ananias. Amém? Amém. Aqui era a sequência dos acontecimentos que Pedro fala para Ananias que ele estava mentindo. E aqui são os homens que foram sepultar Ananias após ele falecer ali diante de Pedro, né? Então, crianças, não seja o espertão. Amém? Amém. Mas se não é para nós sermos os espertões, como é que nós devemos se comportar, agir? E aqui é a pista número 2. Nós temos que pedir sabedoria, assim como Salomão. Salomão ele foi posto como rei sobre Israel. Deus falou com ele que ele poderia pedir algo. O que ele pediu foi sabedoria e conhecimento para governar o povo de Israel. Está aqui em 2 Crônicas, capítulo 1, do versículo 10 ao 12. Vamos ler aqui rapidinho. Diz assim: dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo. Pois quem poderia julgar a este tão grande povo? Versículo 12. Sabedoria e conhecimento te são dados. É o que Deus está falando para Salomão. E te darei riquezas e bens e honra, quais não teve nenhum rei antes de ti, e nem depois de ti haverá. Amém? Então Salomão ele pediu sabedoria e conhecimento, né, para guiar o povo, para ser o juiz do povo, para direcionar o povo. Deus ele se alegrou desse pedido de Salomão. E além da sabedoria e do conhecimento, proporcionou a eles também os bens materiais, que é a riqueza, bens, honra, a qual nenhum outro rei tinha, nenhum outro rei teve após ele, após Salomão. Amém? Então, a segunda pista é essa sabedoria. Mas após pedir sabedoria, o que acontece? A gente deve usar a sabedoria, porque às vezes Deus ele coloca no nosso coração o caminho que nós devemos ir, como nós devemos se comportar, o que nós devemos falar, mas Ele não nos obriga a fazer isso, Ele não impõe que deva se comportar com sabedoria. Então, tu deve usar a sabedoria que Deus tem te dado, porque existem pessoas, até mesmo o próprio Salomão, no final de sua vida, mesmo com todo o conhecimento, com toda a sabedoria dado por Deus a ele cometeu grandes erros que o fizeram se afastar até mesmo de Deus. Então a gente precisa ter esse cuidado, pedir sabedoria para Deus, e assim que Deus nos dá a sabedoria de fazer o certo em detrimento do errado, nós devemos sempre agir de forma certa. E o exemplo que eu coloquei aqui foi justamente Barnabé, que era José, mas pelos apóstolos era chamado de Barnabé. Ele foi o exemplo oposto ali do Ananias e da Safira. Ele prometeu que ia vender a propriedade dele, e todo o dinheiro que ele conseguiu com a venda da propriedade dele, ele entregou aos pés dos apóstolos. Então Barnabé sim, teve sabedoria de Deus e usou a sabedoria de Deus. Está aqui Atos capítulo 4, versículo 36 ao 37. Então esse aqui é o que está certo. Vamos lá. Vou ler aqui para vocês. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía e trouxe o dinheiro, colocou aos pés dos apóstolos, né? Então sim, Barnabé, esse é o exemplo que nós devemos seguir. Nós não devemos nos agir e se comportar querendo se dar bem em cima das outras pessoas, usando da mentira, da enganação,
da desonestidade para querer ganhar algo para nós. Porque dessa forma, na verdade, nós estamos perdendo. Nós estamos colocando a nossa salvação em risco por conta de coisas passageiras e supérfluas. Crianças, tomem cuidado, principalmente vocês que estão passando da fase para a adolescência. Vão aparecer coisas na vida de vocês que vão parecer fáceis e que podem parecer coisas que vocês vão estar ganhando, mas na verdade vocês podem estar perdendo. Tomem cuidado com as amizades que querem te propor coisas fáceis, querem te levar por caminhos fáceis, que vão dizer que é bom, que é alegre, que é feliz, mas no final são caminhos de morte. Toma cuidado, as más amizades, elas têm uma influência trágica na vida do cristão. Então, se afaste. Se você está vendo que aquele teu amigo está querendo te levar para algo desonesto, mentir para o teu pai, mentir para tua mãe, mentir para a professora, querer colar em prova, querer pegar algo que não é teu, querer fazer algo que desagrada a Deus, não seja um espertão, seja sábio e usa a sabedoria que Deus tem te dado, e foge, sai disso para que tu não coloque a tua salvação em risco. Amém? Então vamos voltar para o mistério. Qual a diferença entre ser sábio e ser esperto? E aí, deu para ficar claro qual é a diferença, tia Keila? Acredito que sim, né, crianças? Vocês já têm a resposta para nós? Vamos lá? Vou ler aqui para vocês. Ser sábio é viver de maneira obediente e honesta, agradando a Deus, enquanto que ser esperto é querer levar vantagens através da mentira e da enganação a outras pessoas. Então, acredito que essa aula tenha ficado bem claro para sermos verdadeiramente cristãos, sábios, honestos, com uma vida com um testemunho íntegro, para que a gente possa chegar perante Deus e não venhamos a nos envergonhar das nossas ações. Então, é muito importante, criança. Vai ter situações em que você vai poder escolher entre ter uma atitude honesta e uma atitude desonesta. Mesmo que aparentemente você esteja perdendo sendo honesto, muito pelo contrário, você vai estar ganhando com Deus. Amém? Então sempre escolha a honestidade, escolha falar a verdade, escolha procurar ser o mais correto possível, porque isso é o que marca o caráter cristão. Jesus Cristo, ele fala pelos frutos que a gente conhece quem são os verdadeiros cristãos. Então, ou você tem o fruto da obediência, da honestidade, da verdade, ou você tem o fruto da mentira, da enganação. Então, pelos frutos nós conhecemos as pessoas. Se você vê uma pessoa que está dando um fruto errado, se afaste, criança. Fique perto dela. Amém? Amém. Isso mesmo, Jorge. Mais alguma coisa, tia Keila? Não, não tem uma que acrescentar, não. Eu sei que é isso mesmo, crianças. Procurem cada vez mais, cada dia, seguir os preceitos de Deus. Seguir aquilo que Jesus nos ensinou a fazer. Porque é Ele o nosso exemplo. E nós somos testemunhas do Senhor nessa terra, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Obrigada por estarem assistindo mais essa aula. E antes de encerrarmos, vamos orar para nós encerrarmos. Amém, tia Jorge? Amém. Vamos lá. Senhor, te damos graças por essa aula, Senhor. Muito obrigada. Obrigada por nos ensinar, Senhor, sobre verdadeiramente como devemos proceder, Senhor, diante da sociedade, diante dos nossos amigos, dos nossos irmãos. Nos ajuda, Senhor, a cada dia mais a sermos sábios, buscarmos de Ti a sabedoria, que nós possamos cada dia mais querermos mais de Ti e fazer, Senhor, o que é certo, agir de forma que Te agrada, Senhor. Visita cada criança, dê a paz, dê alegria em seus corações. Continua conosco, Senhor, nessa semana. Em nome de Jesus, ó Deus, fica conosco. Amém. Crianças, um forte abraço. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus abençoe. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Um final de semana abençoado e de paz para vocês. Amém? Amém.